noite, igreja. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Muito bom estar com os irmãos mais um domingo para tratar de um tema tão importante para nós. Esses 5 pilares, como Wesley falou, são parte da nossa identidade enquanto igreja evangélica. No domingo passado nós tratamos sobre a salvação somente pela fé e como essa doutrina é tão importante para todo aquele que crê no Evangelho de Jesus Cristo. E nós dissemos na semana passada que a salvação pela fé é um instrumento que nós temos de apropriação da graça de Deus. Então, como eu sou salvo? Eu sou salvo crendo nos méritos de Jesus Cristo, crendo na cruz de Jesus Cristo. E hoje, a minha tarefa nessa noite é transmitir aos irmãos não um instrumento de apropriação da salvação, mas o fundamento da salvação, que é a graça de Deus. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos. Esse texto fala da graça, eu acho que é um texto conhecido por todos. Ele está em Efésios, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, um texto bastante conhecido pelos irmãos, mas como o tema é somente a graça de Deus, eu não poderia passar sem tocar nesses versículos aqui. Eu gostaria também de dar as boas-vindas aos visitantes que estão nos visitando. Que Deus abençoe vocês. Vocês estão visitando, mas são mais velhos do que eu daqui, né? São mais de casa do que eu, né? Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Primeiro nós vamos ler somente os 3 versículos. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 1. O texto diz o seguinte: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Somente até aqui, pode se assentar, fique à vontade, deixe a sua Bíblia aberta nesse texto, nós vamos gastar um tempo nele. Irmãos, eu acho que não tem necessidade de eu voltar no contexto do século XVI. Eu já apresentei aos irmãos no domingo passado como que se dava a salvação no contexto católico romano. Nesse contexto, a salvação ela não é somente pela fé, como os irmãos aprenderam. Era necessário que os indivíduos eles contribuíssem com boas obras, né? As indulgências eram vendidas para o perdão dos pecados também. Era necessário um aperfeiçoamento da pessoa, de modo que ela ainda deveria passar por um estado intermediário após a morte, que era o purgatório. Os irmãos aprenderam isso. E os irmãos também aprenderam que as Escrituras ensinam que a salvação do ser humano, ela se dá somente pela fé. Mas o fundamento da salvação é pela graça. Então, quando nós perguntamos, ok, eu sou salvo pela fé, mas o que moveu Deus a oferecer essa salvação pela fé para mim? De onde, qual que é o fundamento? O que inclinou Deus a fazer isso? As Escrituras vão dizer que foi pela graça de Deus. E eu vou explicar aos irmãos o que é salvação pela graça. Esse é um tema extremamente importante que a gente acabou de cantar aqui sobre a graça de Deus. E nós precisamos entender sobre a graça de Deus para que nós tenhamos então uma visão mais ampla do que é ser cristão, do que é crer em Jesus, do que é ser nascido de novo. Para a gente entender a dimensão inteira da graça de Deus derramada em nós, nós precisamos entender primeiro de onde nós viemos. Qual era o contexto anterior a eu receber essa graça? E o texto de Efésios que a gente acabou de ler, do verso 1 ao verso 3, Paulo ele vai fazer uma descrição da humanidade. Nesse texto você pode se enxergar nele, eu posso me enxergar nele. Todas as pessoas podem se ver nesses 3 versos aqui. E ele diz aí no verso 1, como a gente viu, que Deus nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Esse é o primeiro estágio do ser humano. O ser humano já nasce falido.
O ser humano já nasce póstumo, o ser humano já nasce morto diante de Deus. O apóstolo Paulo fala assim que todos nós estávamos mortos. Em que eu estava morto? Nas minhas ofensas e nos meus pecados, nos meus delitos. A imagem de todo o ser humano diante de Deus nesse exato momento, num planeta de 7 bilhões de pessoas, o ser humano sem Cristo é um ser humano que Deus olha para ele. Esse ser humano está caminhando, ele está falando, ele está agindo, ele está pensando fisicamente, mas espiritualmente ele é um cadáver. Isso é pesado, isso é humilhante. No contexto da teologia católica, o pecado ele somente trouxe um enfraquecimento da vontade, ele não afetou nem o intelecto do ser humano. Mas quando a gente retorna às Escrituras, o que a gente vê do ser humano é um ser humano morto. E um cadáver ele não pode se levantar. Um cadáver, se você conversar com ele, ele não vai te responder. Ele não vai sentir nada, ele não vai falar nada, ele não vai agir de maneira nenhuma. Ele não pode por si mesmo se tirar daquele estado. Ele está morto. Por isso é necessário, como Jesus fala com Nicodemos, nascer de novo. Por que é necessário nascer de novo? Porque a carne para nada aproveita. E Cristo fala para ele, Nicodemos, aquele que é nascido da carne, o homem natural, é carne. É carne. E a carne para nada aproveita. Mas o que é nascido do Espírito, esse sim é guiado pelo Espírito de Deus. É necessário, irmãos, nascer de novo. Esse é o nosso estado. Estamos mortos em nossas ofensas, em nossos pecados. E Paulo diz no verso 2: em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Não só nós estamos mortos nas nossas transgressões, nos nossos pecados, mas também Paulo fala, olha, vocês estavam andando de acordo com o curso deste mundo. A palavra curso aqui no grego pode ser traduzida por sistema também. Então os seres humanos eles caminham de acordo com o sistema deste mundo. Esse mundo tem tendências, este mundo tem valores, esse mundo tem uma direção. E muitas pessoas estão caminhando debaixo dessa direção. Paulo fala, vocês estavam caminhando debaixo das tendências e das modas do mundo, do curso deste mundo. O problema então é que eu estou me coadunando não com o mundo de Deus, como a gente vai ver, mas com um mundo caído em pecado, com tendências que mancham o caráter de Deus. Assim é o ser humano diante de Deus hoje, irmãos, sem Cristo. É um ser humano morto, que não pode fazer o bem por si só, e que além disso ele recebe uma influência do seu ambiente, do seu sistema, que faz com que ele caminhe em direção ao abismo. É o curso deste mundo. E isso é perigoso demais, quando a igreja começa a se conformar com o sistema deste mundo também. Nós somos removidos deste mundo, como a gente vai ver hoje. Nós somos retirados desse sistema. Nós continuamos aqui, mas nós vivemos um sistema diferente. É isso que Deus tem para nós. E onde está baseado o sistema deste mundo? Por que o sistema, o fluxo desse mundo é tão ruim? Paulo diz, ele explica, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Isso é muito sério. O mundo acha que as pessoas estão simplesmente seguindo tendências aí, valores apresentados e que nós simplesmente seguimos. Mas o mundo não sabe, é o que Paulo está explicando aqui, por trás desse sistema social que a gente vive, desses valores que nós compartilhamos muitas vezes, que nós reproduzimos, passamos culturalmente para os nossos filhos. Tudo isso tem uma base. Então ele vai de uma base menor, micro, e vai acrescentando uma base macro. E ele fala, olha, isso anda de acordo com o príncipe deste mundo. Debaixo dos valores aí fora, por mais bonitos que eles possam parecer à primeira vista, existe um reino espiritual que coordena este mundo. É o príncipe das potestades do ar, Paulo fala. O príncipe das potestades do ar, o nome já diz príncipe. Príncipe denota o quê? Reino.
poder, domínio. E Paulo diz: o que está fundamentando esse sistema mundial é o diabo, é Satanás e seus anjos. Essa é a base, e o mundo não sabe disso. O mundo é escravo do diabo sem saber. E o mundo segue essas tendências silenciosamente, caminhando para o abismo, achando que está fazendo bem para Deus. E Paulo diz: não está, não está. Esse é o curso. E mais, ele diz: vocês de Éfeso, aquela igreja que recebeu essa carta, vocês caminhavam neste caminho. E eu quero que nós também reflitamos nesse momento o caminho que nós caminhávamos antes da nossa conversão, porque apesar de parecer um caminho bom, era um caminho de morte, era um caminho coordenado pelo diabo, por valores anti-Deus, por obras da carne, por ofensas, por delitos, seguindo então o caminho da destruição. E todo ser humano está seguindo esse caminho sem Jesus Cristo, todos, não há exceção nenhuma. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 3, os irmãos sabem desse texto, que não há um justo sequer diante de Deus. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus. Todos estão mortos nos seus delitos e pecados. É assim que Deus olha para a humanidade e enxerga a humanidade. Você fala: mas que estado deplorável, Mateus, que as Escrituras apresentam para nós. Que estado triste. Eu nunca me deparei com uma realidade tão triste como essa. Mas esse é o estado do homem em desgraça, após a queda no jardim. Depois que o homem rompeu com Deus, com o mandamento divino, o ser humano foi afetado. As suas vontades foram desordenadas, os seus desejos foram desorientados. A sua mente agora tem uma inclinação, e a inclinação é para o mal. Paulo diz em Romanos capítulo 8, a carne para nada aproveita, e é rebeldia em relação a Deus. A carne é rebelde. Esse é o nosso estado aqui. E ele diz que esse espírito que coordena todo o sistema cultural, social em que os seres humanos vivem debaixo, ele opera neste momento nos filhos da desobediência. Irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso tem que mover a igreja a pregar o Evangelho. Se você ouve isso aqui, você não sente desejo de sair daqui e pregar o Evangelho, tem algo de errado com você. Essas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? A igreja precisa se levantar e proclamar a salvação de Deus em meio a essa situação que eu estou descrevendo. O verso 3, Paulo prossegue o estado do ser humano. Veja o que ele diz: entre os quais todos nós também. Paulo se inclui aqui agora. Primeiro ele fala dos Efésios, mas ele fala: pessoal, eu também estava incluso aí, eu estava incluído nesse pacote. Nós também, todos nós, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Veja, o problema não é simplesmente fora de mim. Não é porque a sociedade está corrompida e eu recebo esses valores, eu passo a ser criado dentro de uma sociedade corrompida, eu vou sendo ensinado no caminho do mal. Paulo fala: não se iludam, o mundo é ruim, o diabo que coordena o mundo também é ruim, mas sabe de uma coisa? O problema principal está em você, em mim, em nós. Cristo fala isso. O que procede do homem que é ruim, a carne, o coração do ser humano é corrupto, o desejo da nossa carne é corrupto. Mateus, como é que eu posso provar isso? Pega o seu filhinho que está crescendo e não dê educação para ele. Veja um monstro que ele vai virar. Nós já nascemos com essas inclinações, infelizmente. Então veja, Paulo diz: o problema não é só o diabo, né? Tem crente que gosta disso, né? Tudo que acontece na vida da pessoa, o diabo que fez. O diabo que fez, eu não tenho culpa nenhuma. Então foi a sociedade que eu fui criado, o contexto familiar que fez com que meus valores fossem
equivocados, mas a culpa não é minha. Paulo está dizendo, não existe isso. Os desejos da carne, a vontade da carne é voltada para o mal. O mundo simplesmente potencializa o que já há de ruim em nós. Ele só trabalha, só estende, só cultiva aquilo que em nós é ruim. O diabo só faz isso também. Ele trabalha em cima do que já está falido. Deus criou o ser humano desse jeito? É claro que não. O ser humano é imagem e semelhança de Deus. Mas o ser humano que, voltando as costas para Deus, rompeu com a sua natureza perfeita. E agora ele vive nesse estado de rebeldia. E agora ele tem esses desejos e ele não consegue controlar. Ele não consegue nascer de novo por si só. Ele está morto, ele é um cadáver espiritual. E Paulo diz isso. Nós andávamos na vontade da carne, fazendo a vontade dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Isso aqui é uma doutrina essa é uma doutrina, pessoal, infelizmente, nos púlpitos brasileiros tem sido esquecida. As pessoas não pregam isso. Elas pregam muitas coisas, bênçãos, prosperidades, vitória. Isso é ruim? Claro que não. A Bíblia fala de bênção, a Bíblia fala de prosperidade, fala tudo isso. Mas existe um lado das Escrituras que é pesado para o ser humano. Existem porções das Escrituras que humilham o ser humano. E essas porções nós não gostamos de ouvir. Uma delas é essa. Paulo diz, olha, nós éramos por natureza, simplesmente por existir, por natureza, filhos da ira. Como assim, Mateus? Filhos da ira? Ira de quem? Ira do diabo? Será que é essa ira aqui que Paulo está dizendo? João 3,36, todo aquele que não crê no Filho, a ira de Deus sobre ele permanece. É o quê? É isso mesmo. A ira já estava lá? Já estava lá, por natureza. E quando ele não creu em Jesus, o que aconteceu? A ira de Deus sobre ele permaneceu. Peraí, Mateus, então você está falando que Deus está irado com todos os seres humanos por causa desse estado de rebeldia? Deus está irado com os seres humanos por causa desse estado de rebeldia. É importante a gente enfatizar isso, porque se a gente não entender a ira de Deus, não há como entender o seu amor e a sua graça. Se você não entende a ira de Deus, você não entende a graça de Deus. E Paulo é muito sábio em desenvolver isso aqui. Então, irmãos, esse é o contexto do ser humano. Esse é o quadro que Deus pintou. É assim que Deus nos enxerga. Isso humilha o nosso ego. Isso destrói o nosso orgulho. Nós não somos nada. Mas Mateus, então você está me dizendo que as pessoas são rebeldes e que nós também éramos rebeldes em relação a Deus? Mas veja, eu conheço várias pessoas que não creem em Cristo e que produzem boas obras. Todo mundo conhece pessoas assim, né? Nós temos às vezes amigos assim, pessoas que não são cristãs, produzem boas obras, são pessoas honestas, pagam as suas contas, educam bem os seus filhos. Como que eu posso encaixar essa descrição que Paulo está fazendo com a vida dessas pessoas que eu conheço? É muito simples, irmãos. A graça de Deus, ela é tão poderosa, tão forte, que existe um aspecto da graça de Deus que nós chamamos de graça comum. O que significa a graça comum? É que Deus, graciosamente, Ele retém nos seres humanos muitas das suas inclinações para o mal. Isso acontece. Deus, após a queda, não simplesmente destruiu o ser humano, mas Ele reteve várias coisas. Ele reteve, por exemplo, o casamento. Ele reteve as relações sociais. Ele não destruiu a terra não só produz espinhos e cardos, ela também produz bons frutos. Deus dá nas estações do ano, fertilidade para a terra, para todos os povos,
Cristo diz que Deus faz descer sobre os seres humanos a chuva e o sol, para justos e injustos. Deus faz isso a partir de quê? Os seres humanos merecem isso? Não, é a graça de Deus sendo apresentada a todo ser humano, mesmo o indivíduo que é injusto, mesmo o indivíduo que é rebelde, Deus ainda retém a sua graça para ele, sem merecer. E mais, Deus retém a natureza dele. A natureza dele está acorrentada. É por isso que um dos castigos piores de Deus para o ser humano é quando Deus vira para o ser humano e fala: seja feita a tua vontade. Isso é horrível. Esse é um castigo terrível. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo 1, se os irmãos lerem em casa depois, ele diz assim que Deus entregou o indivíduo que é injusto, o indivíduo que persiste no caminho do mal, ele entregou o indivíduo a seu próprio coração. Por que Deus entregou o indivíduo a seu próprio coração? Porque ele estava retendo. Ele estava retendo. Quando Deus olha para o ser humano obstinado, injusto, que não quer ouvir a graça de Deus e o Evangelho, Deus fala: seja feita a tua vontade. E quando ele faz isso, irmãos, todo tipo de pecado é cometido. Então esse é o motivo pelo qual nós conhecemos pessoas maravilhosas no campo da moral e da ética, mas que não creem em Jesus. Por quê? Porque pela graça de Deus, elas têm a possibilidade de produzir obras dignas de crédito, dignas de valor. Mais do que isso, por que nós cultivamos tecnologia? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? O ser humano, mesmo incrédulo, o cientista incrédulo, sendo morto nos seus pecados, com o seu entendimento distorcido por causa da queda do pecado, ele consegue produzir remédios, ele consegue produzir aparelhos eletrônicos que auxiliam os seres humanos. Você fala, como? Pela graça comum de Deus apresentada a eles. Deus retém. Existem grandezas artísticas produzidas por seres que não conhecem a graça de Deus, que não são cristãs, nascidas de novo. A graça comum de Deus está sustentando tudo isso. Por isso que Tiago diz: toda boa dádiva vem de Deus. Toda. Meu irmão, não pense que a pessoa é um gênio. A pessoa é genial, nossa, produziu isso. Nem é cristã, mas produziu isso. Meu filho, é a graça de Deus se manifestando aqui. É por isso que você pode cultivar muitas coisas que você cultiva, como remédios, tecnologia, cultura, arte, que são boas, mas que não vêm dessas pessoas por si mesmas, mas que vêm no final das contas de Deus. E nós cultivamos muito isso. E nós damos graças a Cristo por isso. Porque Ele foi bondoso para com a humanidade, apesar da humanidade estar no estado terrível, deplorável, em rebeldia contra o Pai, seguindo um caminho de destruição. Como reverter essa situação? É a pergunta complicada. Essa é a pergunta que Lutero fazia. Lutero era um indivíduo que estava sempre orando e pagando penitência, sempre. É bom lembrar os irmãos que Lutero não era protestante, tá? No início, já nasceu protestante. Não, irmãos. Lutero era um padre católico. Ele era um monge agostiniano, leitor de Agostinho. Ele tinha formado na faculdade de Direito e tinha formação teológica também. Então, alguns historiadores dizem, é muito interessante, que Lutero, quando ele tinha 7 anos de idade, ele teve que ir de uma cidade a outra e houve uma tempestade muito forte, muito forte. E ele teve que passar no meio dessa tempestade. Não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada naquela época. Ele tinha que passar e tinha que chegar na outra cidade. E a tempestade estava tão forte, ele estava com tanto medo, tão apavorado com aquilo, que com 7 anos de idade, ele fez uma oração a Santa Ana, a mãe da Virgem Maria. E ele disse assim: olha, se eu chegar vivo naquela cidade, se a senhora me guardar, eu vou devoltar a minha vida a você. E aí, é claro, a gente sabe que Lutero chegou do outro lado,
E aí na seguinte semana ele estava batendo na porta dos monges agostinianos para entrar para a ordem. E ali ele foi se tornando um sacerdote católico. Mas Lutero tinha um problema aqui. Ele sabia que ele era pecador. Ele sabia, lendo esses textos, que ele não poderia fazer nada pela sua salvação. E no entendimento dele, da época, aquele entendimento engessado, medieval, nós deveríamos pagar por esses pecados. Os pecados que nós cometíamos deveriam ser pagos através das penitências que nós faríamos. Então esses pecados, eles sempre atormentavam Lutero, porque ele ficava pensando, olha, será que eu esqueci hoje de pedir perdão por algum pecado que eu cometi? E se eu esqueci, eu vou ter que pagar ele no purgatório. E pagar no purgatório é terrível. Purgatório não é um lugar, na teologia católica, onde você vai ficar lá, em felicidade. Não é. Os católicos acreditam que o purgatório, que a intensidade da dor do purgatório, segundo Tomás de Aquino, é tão intensa como o inferno. E mais, às vezes o indivíduo acumula tantos pecados durante a vida dele, que é possível que ele permaneça por séculos no purgatório, séculos, sendo atormentado pela chama do purgatório. Irmãos, imagina uma salvação dessa. Você tem que ficar se preocupando todo dia em pedir perdão por um pecado, fazer contrição, ir no sacerdote, pedir lá a absolvição dele, e depois pagar a penitência. Se você esqueceu, espere, você vai pagar. Você vai pagar no purgatório. E eu estava essa semana lendo sobre essa doutrina permanece até hoje. Os irmãos forem numa missa de sétimo dia. Para quem não sabe, uma missa de sétimo dia não é só um memorial para a pessoa que faleceu. A missa de sétimo dia, ela funciona como se fosse uma redução da pena do purgatório. Então a pessoa vai ter a sua pena reduzida pela emissão da igreja, né, pela oração da igreja. Mas eu estava lendo sobre essa doutrina essa semana, e eu me deparei com isso. Existem certas contas que são feitas pelos teólogos católicos. Olha, se você peca aí uma vez por dia, e a gente sabe que a gente peca mais, infelizmente, a nossa mente é mais poluída do que a gente pensa, o nosso coração é mais corrupto do que a gente pensa, mas se você peca uma vez por dia e esquece de fazer penitência, durante o ano você tem 365 pecados para você pagar. Soma isso e multiplica por 60. 365 por 60, você vai ter um número imenso. Vamos supor que um pecado dure 1 ano no purgatório, e é mais ou menos esse contraste que eles fazem. Agora coloca esses números aí, tanto que você vai ter que pagar durante o purgatório, para depois você subir ao céu. É terrível. E Lutero ficava atormentado com isso, porque ele sabia da corrupção do seu coração. Ele lia Paulo, mas ele não entendia a graça de Deus. Lutero não entendia a graça de Deus. Eu espero que você, meu irmão, entende a graça de Deus essa noite. Que você não fique angustiado mais. Que o seu coração fique em paz nessa noite. Eu quero que você saia daqui dando graças a Deus. Não há nada para você pagar. Aleluia, glória a Deus. Houve um que já pagou no seu lugar. Aleluia, obrigado. Jesus Cristo pagou a nossa pena. Aleluia. Por isso o verso 4, Paulo, nessa leitura dramática, ele faz uma reversão do estado do ser humano. Isso é muito bonito. Ele diz no verso 4, mas Deus entrou na história aqui agora. O ser humano é isso, é aquilo, esse é o estado, ele está preso, ele está caminhando para a destruição, mas Deus. Aleluia. Paulo não coloca nenhum ser humano aqui, ele coloca Deus. Aleluia. É Ele que vai trazer a solução aqui agora. Olha o que ele diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Irmãos, Deus não é rico em misericórdia, Ele é riquíssimo em misericórdia. Aleluia. Riquíssimo, é um tesouro imenso, não tem mensuração para o tamanho da misericórdia de Deus. Aleluia. Não é um Deus simplesmente que se ira com o ser humano, mas também é um Deus misericordioso. A riqueza das misericórdias de Deus, elas são de eternidade a eternidade. A palavra misericórdia, se você quiser entendê-la de maneira mais simples,
Eu acho que a terminologia no latim ela é mais interessante porque são duas palavras: misericórdia. Miseri é miséria e córdia é coração. Sabe o que é uma pessoa ser misericordiosa? É a pessoa colocar a pessoa miserável dentro do íntimo do seu ser, dentro do seu coração. Foi isso que Deus fez conosco. Ele pegou o homem miserável, nesse estado de miséria, e colocou no centro do seu ser, no âmago do seu ser, no seu coração. E Deus é esse ser que é rico em misericórdia. E aqui a gente começa a entender toda a mobilização na eternidade em relação a esse homem caído. E misericórdia é diferente de graça, irmãos. Não bastasse a misericórdia de Deus, nós ainda veremos a graça dele. O que é misericórdia? Misericórdia é quando Deus não nos dá o que nós merecemos. Mais uma vez, misericórdia é quando Deus não nos dá o que nós merecemos. O que nós merecemos de acordo com esse texto? Nós merecemos por natureza o quê? A ira de Deus. É o que nós merecemos por natureza. O salário do pecado é a vida? É a morte. E quando Deus é misericordioso para com o ser humano, Ele não dá a ira dele para o ser humano. Ele remove a sua ira. Ele não dá ao ser humano o que ele merece. Ele remove. Ele tira. Mas graça é dar ao ser humano o que ele não merece. Deus não só retira a sua ira, mas Ele também oferece algo. Olha para você ver que interessante isso. Ele ainda oferece algo a esse ser humano aqui, através da sua graça. Isso é muito importante para nós. Então o texto diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Veja, Paulo está enfatizando essas palavras: riquíssimo, muito. Não é pouco, irmãos, é um universo de amor que Deus tem. E é por causa disso, desse amor que Deus nos amou, que Ele diz aí: estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso aqui é muito interessante. Sabe como que Deus prova o amor dele por você e por mim? Sabe como? É que Ele te amou e me amou não depois que nós nos convertemos. É isso mesmo. Não depois que você virou bonzinho, um cristão que segue aos mandamentos de Deus. Paulo fala: olha, Ele é tão amoroso que Ele amou vocês, estando vocês ainda mortos nas suas ofensas. Meu irmão, entender isso aqui é crucial demais. Você imagina você amando uma pessoa que te odeia, que cospe na sua cara? Imagina isso. Você abraçando essa pessoa, colocando ela dentro do seu coração, tendo misericórdia dela, estando ela ainda em rebeldia contra você. Pois foi isso que Deus fez comigo e com você. Isso é pura graça. Isso é maravilhoso. É assim que Deus prova o seu amor para conosco. Porque sendo nós ainda pecadores, Ele enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Não existe prova de amor mais bonita e grande e esplêndida do que essa. Não existe. E o que aconteceu depois que Deus nos amou? Quando Deus nos amou? Na eternidade. Se você chegar em casa e ler Efésios capítulo 1, do verso 1 ao 13, você vai descobrir que Deus, antes que houvesse mundo, antes que houvesse universo, natureza, seres humanos, cosmos, Deus na eternidade, Ele já havia amado você e eu. Na eternidade. A gente está voando longe, né? A gente está na eternidade, mas agora essa eternidade do amor de Deus vai entrar no tempo. E o verso 5 nos mostra quando essa eternidade rompeu com o tempo. E aqui é o momento da sua conversão. Você se lembra do momento da sua conversão? Vai ser descrito aqui agora. Olha o que aconteceu quando você creu em Jesus. Veja, verso 5, parte B. Nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos,
Deus nos deu vida. Por que Ele nos deu vida? Porque nós estávamos mortos. Ele já explicou isso. Deus nos deu vida, Ele que nos deu, veio dele, não veio de mim. Não foi eu que me levantei do caixão espiritual e falei, agora eu vou seguir a Deus. Não, eu estava morto. Mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Essa vida ela passa sempre através da cruz. Deus não derrama essa vida através de outros seres humanos. Ele derrama através do Deus homem que é Cristo Jesus. É sempre nele. Paulo vai continuar enfatizando isso. Esse é o canal da graça de Deus. O fundamento é a graça. E o canal é a cruz. E o instrumento de apropriação é a fé. É assim. Por isso ele diz, no verso 6, e nos ressuscitou juntamente com ele. Assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, Deus, quando você creu, Ele te fez ressuscitar com Cristo, sair do túmulo, sair da tumba. Você deixou de ser esse cadáver espiritual, essa pessoa rebelde, que andava cega, morta para com Deus, merecedora da ira de Deus. Por quê? Porque agora a ira de Deus foi derramada sobre a cruz de Cristo, no seu lugar. A gente falava hoje de manhã sobre a doutrina da expiação de Cristo. Quando Cristo olha para o Pai, antes de entrar na cruz, e fala, Senhor Deus, afasta de mim esse cálice. E eu comentava com os irmãos hoje cedo, na escola bíblica, que o cálice que Jesus estava lamentando, angustiado, suando sangue, para não ter que beber, não era simplesmente a cruz, os pregos, os chicotes, não era somente isso. Eu comentava com os irmãos que esse cálice que ele pediu ao Pai para que o Pai afastasse dele, era o cálice de ira do Pai. O cálice de ira do Pai que está em Salmos, que é descrito também em Isaías, que depois é escrito em Apocalipse 14, esse cálice de ira, ele estava voltado para mim e para você, porque nós por natureza somos filhos da ira. Mas Cristo, naquele momento, na cruz, Ele tomaria o meu e o seu lugar. E esse cálice que estava apontado para você, Deus então redireciona para a cruz e derrama sobre o seu próprio Filho. É isso que fazia Jesus tremer. Porque naquele momento, o meu e o seu pecado foi imputado a Ele. Por isso o texto diz, ele foi considerado maldito de Deus. Cristo foi considerado como verme, como diz o Salmo 22. Ele foi considerado pecado, como diz o apóstolo Paulo. Ele foi considerado pelo Pai. Houve uma ruptura naquele momento. Então o meu pecado recebeu pagamento. Ele recebeu a graça de graça para mim e para você. Mas ela teve um custo caro para Cristo. Quando ele recebe esse pagamento pelo meu e o seu pecado, a ira de Deus é bebida na cruz. A justiça então de Deus é voltada e atribuída a você. Ela é atribuída a você. Você estende a sua mão e dá o seu pecado para Cristo. Cristo estende a justiça dele, que ele agariou durante a sua vida, e te oferece de graça. Você é justo diante de Deus, não porque você é bom, mas porque a minha justiça te cobre. E o Wesley falava hoje de manhã, a palavra mais importante, portanto, do Novo Testamento é substituição. Cristo te substituiu, me substituiu. E o texto diz que Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tudo tem que passar por Cristo Jesus, não adianta, pessoal. Esse papo pós-moderno aí de que todos os caminhos levam a Deus é mentira. É mentira, não caia nesse papo mentiroso. Todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões são verdadeiras. O cristianismo não compactua com isso. O cristianismo diz, Cristo é o caminho, verdade e vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. É tudo por Ele e nele. E aqui o texto é interessante porque Paulo faz um contraste aqui. Deus, após nos ressuscitar com Cristo espiritualmente, Cristo ressuscitou de fato materialmente, e nós também seremos ressuscitados, nós cremos nisso.
mas Ele nos fez habitar nos lugares celestiais, porque Cristo, depois da sua ressurreição, Ele não ficou aqui na terra vagando 1 ano, 2 anos. Ele ficou 40 dias com os discípulos e foi assunto aos céus. E Ele se assentou onde? À direita do trono de Deus, e Ele está lá. E Ele está lá e Ele vai descer um dia. Você pode ter certeza disso. Cristo vai descer um dia. E nós subiremos e encontraremos com Ele nos ares. Mas Paulo já está dizendo: vocês já estão reinando com Cristo nos lugares celestiais, no mundo espiritual. E olha que interessante aqui. Nós, antes da nossa conversão, nós habitávamos também um reino. Que reino era esse? O reino do príncipe deste mundo. Um reino governado pelos valores do diabo e seus anjos, da carne. Era esse o reino de trevas que nós caminhávamos sem saber. Mas, Paulo diz, Colossenses 1,13, Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso é graça também. Você não fez nada. Deus te deu o transporte do reino das trevas para o reino de Deus, para reinar com Cristo nos lugares celestiais. Nós ganhamos então uma cidadania espiritual. Você vê que interessante isso. Por isso o autor de Hebreus fala: nós não temos aqui cidade permanente. Eu sou de Belo Horizonte, mas eu não sou somente Belo Horizontino, né? Não, nós temos uma cidade futura, nós aguardamos uma cidade futura, mas a minha identidade já foi carimbada. Eu já sou de lá. Aleluia. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Glória a Deus. Eu moro aqui no tempo, no espaço, de carne e osso, mas eu sei que o reino de Deus está em mim. E eu sigo esse reino tem um príncipe. O príncipe desse reino é Cristo Jesus. E o príncipe desse reino tem valores, tem leis. E eu devo segui-las. Isso é reino de Deus, irmãos, isso é graça. E o verso 7 continua dizendo o seguinte: por que Deus fez isso? Essa é a pergunta. Nossa, eu estava nesse estado. Deus, pela sua misericórdia, pelo muito amor que Ele me amou, pela sua graça, Ele me deu vida. Não foi eu que simplesmente acordei, foi Deus que me deu vida. Para quê? Por quê? Qual o propósito? Qual é a finalidade? E aí vem o verso 7, Paulo explica a finalidade disso. Para mostrar. Deus quer mostrar algo. Veja que interessante. Deus quer mostrar algo. E olha o que Ele vai mostrar. Para mostrar, nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça. Como que Deus vai mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça? Como? Através de quê? O que Ele vai apresentar para mostrar que Ele é gracioso? Para provar que Ele é gracioso? O que? O texto diz: pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Meus irmãos, isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Deus vai mostrar nos séculos vindouros a sua maravilhosa, rica graça através da sua benignidade para com você e comigo. É como se Deus pegasse você no estado glorificado após a ressurreição e estendesse como um troféu da sua graça. E Ele vai estender você e falar: olha as riquezas da minha graça aqui, olha o tamanho do meu amor aqui, olha o que eu fiz com esse ser humano. Veja, olhe para Ele, olha no que eu o transformei. É assim que Deus vai fazer comigo e com você. Você será colocado como um troféu de Deus, porque Deus, riquíssimo em misericórdia, fez isso porque Ele nos amou, simplesmente por isso. Esse é o seu destino eterno. Você será glorificado por Deus. Você será então o troféu de Deus, o modo, a demonstração que Deus tem
para mostrar que Ele é gracioso para com os seres humanos. E o verso 8 vem, e esse é o verso conhecido de todos os irmãos. A gente falou dele semana passada. Porque pela graça sois salvos. A gente precisaria refletir muito nesse versículo aqui, no contexto que a gente vive, onde a graça de Deus, em muitas igrejas, é vendida. E aí, não se torna mais graça, se torna em desgraça. É uma anulação da graça. Quando você vende a salvação de Deus por dinheiro, por boas obras, por fidelidade a líderes humanos, quando você faz isso, você está transformando a graça de Deus em desgraça. Não faça isso. A salvação, ela não é paga por dinheiro. A salvação é pela graça. E o que é pela graça é de graça. É de graça. Não venda a salvação. Paulo diz: nós não somos como os mercenários que falsificam a palavra de Deus, que vendem a palavra de Deus. Não seja um indivíduo que venha se corromper vendendo a palavra de Deus. Não faça isso. A salvação é pela graça, de graça. Você recebeu, você não pagou, você não merecia, mas Deus, porque Ele é amoroso e rico em misericórdias, Ele resolveu te dar ela. Aleluia. E essa graça pela qual nós somos salvos, ele diz, é por meio da fé, é o instrumento que nós nos apropriamos do mérito de Cristo, é pela fé, é quando você crê. A fé não é uma obra. Por isso que o Novo Testamento sempre faz contraste entre fé e obras. Senão, se a fé fosse uma obra, não haveria esse contraste, né? Então a fé não é uma obra. Fé é confiança nas promessas de Deus, se você quiser resumir. Quando você confia nas promessas de Deus, quando você bate no peito e fala assim: olha, eu realmente sou morto espiritualmente, mas quer saber? Cristo conseguiu para mim. E eu confio no sacrifício dele. E aí você é salvo, não por causa de você, mas por causa da confiança em Cristo. Por que você acha que Cristo chega no Sermão do Monte e fala assim: bem-aventurados os o quê? Os pobres de espírito. Como assim? Primeiro sermão praticamente público assim de Jesus, né, em cima do monte. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que ao olhar para si mesmos reconhecem a pobreza espiritual que eles têm. Esse é bem-aventurado. A conversão só pode ocorrer quando o indivíduo olha para si mesmo e fala: olha, eu sou pobre de espírito, eu sou carente de espírito, eu sou um mendigo espiritual, eu não posso ser salvo. Esse é bem-aventurado porque então ele olha para o remédio, que é Jesus Cristo. Por isso Jesus diz várias vezes nos evangelhos: olha, eu não vim salvar os sãos, mas os doentes. Porque os sãos, eles estão em estado terminal espiritual, mas eles não reconhecem isso. Eles não reconhecem. Mas os doentes, aqueles que olham para si mesmos e vê a doença espiritual, o pecado, a ira de Deus sobre eles, são esses aí que eu vim buscar. Nós devemos reconhecer a nossa pobreza espiritual, irmãos. Nós devemos reconhecer isso. E a graciosa salvação que vem de Deus por nós, por meio da fé. Por isso, na parte B do verso 8, ele diz: isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vocês a salvação. Paulo diz: é um presente, é um dom de Deus. E aí muita gente interpreta esse versículo assim: olha, a salvação vem de Deus, mas a fé vem de mim. Meus irmãos, como que o morto pode ter fé? Alguém me explica isso? Como que um indivíduo morto pode ter fé? O que vem de Deus não é só a salvação. É a salvação pela graça, mediante a fé. É o processo inteiro. Inclusive na estrutura grega tem que ser assim. A palavra graça, que é charis no grego, ela é um substantivo feminino, e a palavra pistes, que é fé no grego, que também é um substantivo feminino, ela tem que se encaixar então com um pronome feminino. Só que o isto não vem de vós. O isto no grego, o douto, ele é neutro, ele não é nem feminino nem masculino, ele é neutro,
Portanto, ele não pode estar conectado nem com a salvação exclusivamente, nem com a fé exclusivamente. O processo de salvação é neutro, é o processo inteiro. Portanto, até mesmo na língua grega, a salvação pela graça, mediante a fé, vem de Deus. A fé que você teve para crer em Cristo foi dada. Deus encheu seu coração de fé. Isso humilha o ser humano, porque o ser humano acha que pelo menos eu criei e o outro não, então eu sou melhor do que ele. Essa é a conclusão. Mas o texto diz: você não é melhor do que ele, porque nem a fé você teve. A fé veio de Deus e você exerceu fé a partir disso. Isso humilha o ser humano, mas isso exalta a Deus, isso engrandece a Deus. Você pode levantar as suas mãos e dizer: Deus, eu sou grato a você pela sua graça, pela salvação. Eu não sou nada, mas eu agradeço porque eu não fiz nada e eu recebo essa salvação. O verso 9, Paulo continua enfatizando para que a gente não caia no erro de achar que a salvação vem de nós. Ele diz aí: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha, a salvação não vem das obras que vocês fazem, não vem da frequência aos cultos que você tem, não vem do dízimo que você dá, não vem das obras de caridade que você faz pelo seu próximo, não vem porque você é uma pessoa boa, não vem das suas obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém olhe para si mesmo e se vanglorie, para que você não chegue no céu batendo no peito falando assim: olha, Jesus fez a parte dele, mas eu também fiz a minha parte. Paulo fala: não vai ocorrer isso, não vai. Para que ninguém se glorie diante de Deus, a salvação é somente dele. A salvação vem do Senhor, como diz o livro de Jonas. A salvação vem do Senhor, é dele, e nós recebemos. Mas até aqui a gente falou da obra de Deus por nós. O verso 10 fala da obra de Deus em nós, e é o último versículo que eu gostaria de meditar com os irmãos. Apesar de eu ser salvo pela fé, por causa, tendo como fundamento a graça de Deus, o amor de Deus, olha o que Deus prepara para você. Porque somos feitura sua. A palavra feitura aqui, ela é uma palavra tirada do contexto de artesanato. Então a gente produz coisas, artefatos no artesanato, Quando o texto diz assim que nós somos feitura sua, feitura de Deus, é como se Deus estivesse agora, a partir da salvação que você recebeu de graça, trabalhando você, lapidando você. É como se Ele tivesse uma forma, e a gente vai ver que forma é essa, de modo que você está sendo encaixado nessa forma. Esse é o trabalho de Deus através de nós. Por isso ele diz: porque somos feitura sua, criados em... Vocês estão vendo que a pregação de Paulo está sempre voltando para Cristo? Paulo é insistente nisso, vocês estão percebendo isso? Tudo em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. A gente precisa resgatar a pregação cristocêntrica. Cristo é o centro da nossa pregação. Ele é o nosso centro, e não só isso. Paulo diz: olha, Deus está nos forjando enquanto seres humanos através de um ideal, através de uma forma. Que forma é essa? Cristo Jesus. Cristo é a forma de todo ser humano que deu certo. Cristo é a forma de todo ser humano que deu certo. Então não só Deus nos salva pela graça, meu irmão, Deus nos deu o Espírito Santo, e esse Espírito nos auxilia no nosso processo de ser lapidado, de ser transformado, de ser encaixado nessa forma. Eu já disse isso aqui e vou repetir. As pessoas, elas não sabem muitas vezes o sentido da vida. Existe essa pergunta aí de milênios, o ser humano sempre se pergunta: qual que é o sentido da minha existência? Por que eu estou aqui? Para quê? É pagar conta, criar filho, casar, ter carro e morrer? Esse é o sentido da minha existência. Qual que é o sentido? O sentido da existência de todo ser humano é sair da infância espiritual e crescer e se tornar como Cristo foi. É tomar a estatura de Cristo. Esse é o nosso ideal, nós estamos caminhando para isso. O salvo caminha para isso. Ele caminha em direção à forma que é Cristo Jesus. Por isso Paulo diz: nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para
as boas obras. As boas obras não entraram no verso 9 e no verso 8, você viu que ela não entrou, Paulo excluiu elas, mas agora elas retornam. Uma vez que você foi salvo, Deus agora te lapida, Deus ele te molda para as boas obras. Por que eu tenho que ser santo e viver uma vida de santidade? Não é para eu ser salvo, não é. Se alguém falou isso para você, essa pessoa está equivocada. Se a pessoa chegou para você e falou assim, você tem que ser santo, porque a sua santidade, as suas boas obras vão te levar para o céu, essa pessoa está equivocada. Porque as suas boas obras, elas não vão te levar para o céu. As suas boas obras, elas vão mostrar que você foi levado para o céu em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, pela fé. Nós somos salvos para as boas obras e não pelas boas obras. Isso é muito importante. Muito importante. E os reformadores entenderam isso. Lutero depois entendeu isso. Quando ele leu Romanos, e ele ficou ali no verso 17 do capítulo 1, ruminando aquele versículo. Depois ele chega no capítulo 3 e vê, concluímos, pois, que a salvação é pela fé sem as obras. Lutero achou aquilo incrível. Então quer dizer então que para eu ser salvo, eu não preciso fazer boas obras e pagar penitências? Isso mesmo. Fantástico. O peso saiu das costas dele, sabe por quê? Porque a salvação até então estava sobre as costas de Lutero. Ele estava comprando a sua salvação com a sua vida. E quando ele entendeu que a salvação foi de graça, aí ele passou a buscar sim uma vida de santidade para as boas obras, porque ele foi salvo. Essa é a visão cristã, essa é a visão evangélica. Veja o verso 10: as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Essas obras que nós produzimos enquanto cristãos, até isso, irmãos, tem o quê? A mão de Deus. Foi Deus que preparou essas obras para que você andasse nelas, para que você as praticasse. Você fala assim, mas como, Mateus? Olha, se você for em Filipenses, capítulo 2, no verso 12, o texto mostra claramente essa tensão, né? Isso é muito bonito. No verso 12 do capítulo 2, e eu vou encerrar com esse versículo aqui, verso 12, verso 13, o apóstolo Paulo diz o seguinte: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só à minha presença, mas muito agora na minha ausência, assim também operai, trabalhai a vossa salvação com temor e tremor. Então Paulo fala, olha, vocês aí da igreja de Filipos, vocês receberam a salvação pela fé. Agora vocês têm que trabalhar essa salvação, vocês têm que operar essa salvação. Isso com temor, com reverência a Deus e tremor. É assim que vocês têm que fazer. A responsabilidade é de vocês. Vocês têm que trabalhar em prol da salvação que vocês receberam pela graça. Mas aí vem o verso 13. E o texto diz, porque Deus é o que opera em vocês, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Aleluia. Sério, muito maravilhoso. Nós temos a responsabilidade, sim. Alguém que afirme a você uma graça barata, que não vale nada, que você só crê em Cristo e vive uma vida porca, uma vida de pecado, essa pessoa não entendeu a graça de Deus. Isso é graça barata. A graça de Deus salvadora, ela muda o caráter do ser humano. Ela pega aquele estágio inicial que a gente começou a nossa pregação e vai revertendo ele. E nós somos chamados a fazer isso, a mudar de vida, olhar para Cristo e falar, eu quero ser como Ele. E nós temos essa responsabilidade, mas o verso 13 também diz, nós não fazemos isso sozinho, porque Deus, que opera em vocês, que trabalha em vocês, tanto o querer como o efetuar, tanto a vontade de mudar, como também o efetuar, ou seja, a mudança de fato, o acontecer, é Deus que
faz isso. No fim das contas, irmãos, eu estou quase pregando um só lhe deu glória, que é do pastor João aí no final do mês, né? Somente a Deus a glória. Mas é isso. Né? É isso, porque a graça de Deus é maravilhosa demais. Quando a gente reflete sobre isso, é muito gratificante. Você entenda isso de uma vez por todas. Deus te salvou porque Ele te amou. Simplesmente por isso. Não porque você mereceu, não porque eu mereci, não porque nós éramos pessoas boas. Pelo contrário, nós éramos por natureza filhos da ira, desobedientes. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, nos deu da sua graça. Que Deus conforte o seu coração, em nome de Jesus. Amém.